vamos lá, galera, de novo. Vamos começar essa aula de genética, quer dizer, introdução à genética. Querendo ou não, vocês vão ver isso mais cedo ou mais tarde, ou no Enem, alguma prova que vocês queiram fazer. Então é um conteúdo que vocês têm um contato direto ou indireto. Então, genética é traduzida como a área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade e herança biológica. Herança biológica é a parte que você recebe dos seus pais e a parte que você pode passar para os seus filhos. Todas as nossas características, tudo que você imaginar, está no seu cromossomo. Os cromossomos, eles ficam dentro do núcleo e uma parte do cromossomo é um gene. Então já começa a entender aí. Genética é o estudo dos genes. Esses genes que vão ser a parte do nosso DNA, vão ser a parte das nossas células que vão estar relacionadas às características. Cor dos olhos, altura, tipo de cabelo, cor da pele, tipo de unha, tipo de orelha, se a orelha é colada, se a orelha é solta, se você tem um pé colado, se você tem um pé junto, todas as características suas, que a gente vai começar a chamar agora, um nome mais bonitinho, vou colocar aqui, ó, o nome mais bonitinho das características são fenótipo. Fenótipo é o que você vê, é a característica propriamente dita. Então aqui nós temos essas flores. O fenótipo é a cor, ó. Azão é uma flor lilás ou roxa, não sei, vocês veem mais cores que a gente. Também isso tem a ver com a genética. Ou a branca, que no caso aqui é azinho. Então, o lilás, azão, branca, azinho. Azão vai ser lilás, porque isso tem a ver com a característica dominante dos genes. Então vamos começar, voltar, quer dizer. Então, qual área vai trabalhar com a genética? Com que ela vai conversar? A biologia molecular, que é o estudo das moléculas e a relação entre elas, a ecologia, porque se você tem uma espécie, por exemplo, como é que a gente sabe que a gente é 98 parecido com os chimpanzés? Por causa da comparação da biologia molecular. E isso também vai trazer características comparativas. Você tem animais com genéticas parecidas vão ter características parecidas. Isso aí não tem como. E aí, mais atualmente, nós temos a bioinformática e a biotecnologia. Também são áreas correlatas. E aí, o texto da Lana Magalhães começa com célula haploide e diploide. Voltando para ficar mais fácil entender, eu estou tentando ser o mais prático possível, porque essa matéria aqui geralmente as pessoas repetem muito, as pessoas falam sem questionar. Então estou tentando mastigar para vocês para ficar mais fácil a compreensão. Então voltando, todas as células, 98% das células tem núcleo e dentro desse núcleo tem cromossomos. Esse cromossomo, uma parte dele é o gene, que é a parte que vai ter uma característica. Beleza. Quando fala de haploide e diploide, quer dizer que algumas células elas vão ter 2 cromossomos colados. Tá vendo aqui? Você tá vendo um X? Parece um X da Xuxa, vamos dizer assim. Esse X é o cromossomo. Quando ele está em pares, ele é chamado de uma célula diploide. Quando ele está sozinho, como aqui, ele é uma célula haploide. Qual é a diferença? As células humanas, as células animais, elas têm essa modificação por mitose e meiose, que vocês devem ter visto no primeiro ano, que são características do que você precisa. As células reprodutivas da maioria das espécies, tem uma outra espécie que não acontece isso, que são haploides, que é o caso do espermatozoide nos homens e o óvulo nas mulheres. São células haploides, ou seja, elas têm a metade do número de cromossomos. Se nós temos 46 cromossomos, eu, você e todo mundo que está conversando aqui, nossas células
reprodutivas têm 23 cromossomos. Por quê? Na hora da fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, eles vão juntar 23 cromossomos de um com 23 cromossomos do outro. Essa fusão, vamos dizer assim, vai gerar um ser diploide, no caso a gente, com 46 cromossomos, com 50% do DNA do pai e 50% do DNA da mãe. Por isso, os testes genéticos, você não precisa ter uma comparação direta, tipo, você pode pegar um avô, você pode pegar primos até, de primeiro grau, que você consegue ter comparações genéticas proporcionais, é matemática pura. Se você é 50% do seu pai, você é 25% do seu avô, é proporção. Os cromossomos que formam você, os cromossomos que formam a gente são proporcionais, tá? Já passei por isso. E aí, o que são os cromossomos? Os cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. Então, o DNA é a molécula que vai formar o cromossomo. O DNA, ele está condensado no cromossomo. O cromossomo, ele tem partes que são processadas e partes que não são processadas. Do nosso DNA, de 100% do DNA, eu acho que 60% não tem função, só está lá por estar. O que interessa é a parte do gene, a parte do DNA que vai ser responsável pelas características, tá? Quando faz análise genética, por exemplo, o teste que fazem no coronavírus, para vocês ter uma noção melhor, eles vão pegar na sua célula, geralmente as células da garganta e do nariz, eles pegam um suave, tipo um cotonete, esfrega na parede e tira. Conforme eles fazem isso, eles têm acesso às nossas células. E nossas células de defesa. As células que são, o pessoal chama de células brancas, vamos dizer assim. Quando faz o teste de DNA, quando faz o sequenciamento genético, quando faz o teste para saber se a pessoa tem coronavírus, o que ele vai procurar? Ele vai procurar o DNA do coronavírus. Eles basicamente pegam uma célula, as nossas células do teste, lavam elas, mexem nelas para extrair o DNA. E aí compara se é o DNA nosso ou se é o DNA do vírus. Se a pessoa teve a doença, vai ter o DNA do vírus. É isso que eles procuram. Eles sequenciam uma parte do DNA do vírus, ou o vírus inteiro, porque o vírus tem um pouco de DNA, vamos dizer assim, e tentam encontrar ele. Se encontrar ele na pessoa, a pessoa realmente teve a doença. A pessoa realmente teve contato com a doença. É diferente dos testes rápidos, que eles procuram ações de infecção. Os testes rápidos, que estão sendo feitos agora em larga escala, esses testes rápidos procuram um tipo de célula de defesa, no caso o IgG e o IgM, que são células que, caso tenham contato com o vírus, elas vão aumentar a quantidade. E se tem quantidade alta, aqueles testes rápidos vão perceber. Mas esses testes rápidos, eles só conseguem absorver a célula se tem de 5 a 7 dias que a pessoa teve contato. Então a chance de dar um falso negativo é muito alta. Por quê? Se a pessoa não está nesse período que ela teve contato com o vírus ou teve a doença, não vai aparecer nada. E a chance de dar falsos negativos é muito alta. Então, é a forma que eles estão usando. Há controvérsias, mas é só vocês entenderem o que eles estão procurando. Estão, no caso do teste rápido, está procurando qualquer infecção viral que a gente tenha contato. E nos testes genéticos, no PCR, que a gente chama, eles estão procurando exatamente o DNA do vírus. Se a gente teve contato com o DNA do vírus. Se o DNA do vírus está lá entre as nossas células, quer dizer que a gente teve a doença. Simples assim. É como se você achasse uma sequência da pessoa. Aí você pode passar isso para outra parte da vida. Quando você vê aqueles filmes americanos, que o CSI trabalha. O CSI também procura isso aqui, um vestígio de DNA. O DNA leva um tempo para poder sumir, leva um tempo para poder ficar inativo. Então eles sempre vão procurar traços desse DNA, vão procurar traços do gene das pessoas que podem estar em vários locais. A sua mão, quando você toca nos objetos, além de deixar a digital, também deixa pele, deixa restos de pele,
que tem DNA, seu cabelo tem DNA, seu sangue tem DNA. Tudo bem que a hemácia não tem DNA, porque a hemácia não tem núcleo, mas todas as suas plaquetas, as suas outras células têm DNA. Então, quando a pessoa esteve no ambiente, se ela estava naquele local, ela tem acesso, tem como fazer exames que vão encontrar esse DNA. E aí lá fora, como eles têm... Desculpa. E lá fora, como eles têm um banco de genes, como lá fora, todo mundo que mora lá, todo mundo que nasceu lá, tem contato, tem uma sequência, tem uma biblioteca de genes, então sabem quem estava naquele local. Se a pessoa nasceu naquele país, se a pessoa está em contato com aquele país, eles têm como saber se a pessoa nasceu lá ou se a pessoa veio de outro país, porque eles têm esses sequenciamentos de DNA. Então é como se fosse uma digital mesmo. Se você tem, a sua digital é única. Até irmão gêmeo tem uma digital diferente. O DNA também, o DNA é único. As sequências são, por mais que a gente seja a mesma espécie, ou a mesma espécie Homo sapiens sapiens, desculpa, cada um tem partes que são ativas e partes inativas, senão todo mundo seria igual. Então, quem tem olhos verdes tem uma sequência diferente, quem tem olhos azuis tem uma sequência diferente, quem tem olhos castanhos tem sequência diferente. E aí são traços de DNA que a gente procura. Tá? E aí, quando tem o cruzamento, por exemplo, você quer saber exatamente aqui, essa figura é excelente. Tem o cromossomo. Quando tem o cruzamento, quando tem a fusão lá na fecundação, cada parte do cromossomo ele é responsável por uma coisa. Então, nessa parte aqui, ó, é a cor dos olhos. Essa parte daqui é o tipo sanguíneo. Essa parte daqui é a cor do cabelo. E essa parte daqui é o crescimento. Você é a junção de todas essas características do seu pai e da sua mãe. E aí fala de homologia, cromossomos homólogos. São cromossomos que as características são da mesmo cromossomo. São cromossomos homólogos. Quando tem cruzamento, aquela parte que eu mostrei lá embaixo, vou ficar essa aqui, por exemplo. Esse gene, azão e azão, quer dizer o quê? No mesmo cromossomo, duas partes iguais são encontradas no mesmo cromossomo. Então, aquele local representa qual vai ser a cor da planta. Todas as nossas características, todo o fenótipo, todas essas características, elas são pré-determinadas no gene. Você tem mais chances de ter olhos claros, menos chances de ter olhos azuis, mais chances de ter mais alto, menos chances de desenvolver. Até as doenças são pré-determinadas. Você não vai desenvolver qualquer doença, você vai desenvolver a doença que você tem mais chances de ter. Por isso que algumas pessoas têm cachumba, outras pessoas têm sarampo, outras pessoas têm coqueluche. Vocês já foram, é uma geração que já foram vacinados, mas provavelmente vocês tiveram sarampo ou vocês tiveram coqueluche ou outro tipo de doença. Por quê? Até a doença chegar até você, ela só vai se prender aonde ela pode, não é onde ela quer. Ela vai ter uma sequência específica para poder se relacionar. Tá? Então já falamos dos cromossomos, já falamos dos genes, e aí temos os genes alelos e alelos múltiplos. O que é um gene alelo? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, voltando, o que é um cromossomo homólogo? O cromossomo é a junção de vários filamentos de DNA. Então, você vai juntar várias partes de DNA para formar um cromossomo. Um cromossomo homólogo é quando os genes determinam certas características na mesma sequência. Então, tem dois cromossomos e são homólogos. Por quê? Porque as mesmas regiões vão fazer a mesma característica. E aí, você juntando essas características vai gerar você. Por isso que você não tem genes que são dominantes, tem genes que são codominantes, tem genes que são
epistáticos têm vários tipos de características de acordo com a localização dos genes. Você não vai ter só uma característica só. Você não é só O positivo. Você não é só O, A, B. Você pode ser O positivo, O negativo, por causa dessas combinações no seu gene que a gente vai tentar ver um pouco. Vocês não vão sair daqui geneticistas. A ideia não é essa. A ideia é que vocês entendam que as características vêm de um lugar. E esse lugar que vem a sua característica, dá para mais ou menos saber, porque tem certos tipos de cruzamentos que respeitam uma ordem matemática de Mendel, que é a próxima aula. Então, doenças relacionadas ao sexo, deixa eu botar aqui. Doenças genéticas, daltonismo, hemofilia, são doenças que são definidas, calvície também, são doenças definidas pelos genes por uma herança ligada ao sexo, ou seja, os cromossomos ligados à determinação do seu sexo biológico, tá? A gente não está falando aqui de LGBTQ+S, que é mais N, alguma coisa assim. A gente está falando do que o seu gene fala, do que você nasceu biologicamente. Não estou falando das orientações, não. O seu gene XY é homem, XX é mulher. E uma parte desse gene, o locus gênico, dependendo do cruzamento que você pode ter, você pode desenvolver hemofilia, daltonismo, câncer, você pode desenvolver também calvície. Então, algumas doenças que aparecem na população, elas podem ser pensadas antes, podem ser questionadas antes, tá? E aí, falta um pouquinho só. Aqui nós temos a diferença. Cromossomos. Dentro do cromossomos tem os alelos, que é essa parte que vai ter o cruzamento. E aí você tem um alelo homozigoto dominante, que aqui são 2 cromossomos que, no caso, representam a letra A maiúscula. O heterozigoto dominante, que apresenta a letra A maiúscula e A minúscula, por isso que ele é heterozigoto. Homo vem de igual, hétero, diferente. Então, ele pode ser um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo. Por que essa diferença de dominante e recessivo? Porque tem genes que são mais fortes que outros. Tem genes que têm a característica de aparecer mais do que os outros. Por exemplo, na população mundial, tem mais gente loura ou mais gente morena? Podem responder. Vamos lá. Na população mundial, tem mais gente loura ou mais gente morena? Alô, vocês estão aí? Alô, som testando. Sim, morenas. Acaba que na população mundial você tem etnias, você não tem raça. Então você tem a etnia japonesa, a etnia africana, a etnia europeia. Então elas se misturam entre si. Mas você no mundo você acaba tendo a maior população de pessoas morenas. Cor dos olhos, a mesma coisa. Você tem mais gente de olhos verdes, olhos azuis ou olhos castanhos escuros? Castanho escuro, porque é um gene dominante. Em relação às outras cores, ele é mais fácil de aparecer. Então, voltando à figura aqui. Quando eu tô falando, o que eu estou falando é isso aqui. Tem mais genes dominantes da cor escura. Então, ele vai se chamar tanto o homozigoto dominante como o heterozigoto dominante, a cor dos olhos vai ser escura. Para a pessoa nascer de olhos claros, ela tem que ter ligadores recessivos. Por isso que a chance de as pessoas nascerem de olhos claros é menor. Tanto olhos azuis quanto olhos verdes. A chance é menor por quê? Porque é um gene recessivo. A mesma coisa o cabelo liso. O cabelo liso é um gene homozigoto recessivo. Então, menos pessoas vão desenvolver esse tipo de cabelo. Mas aí tem umas variações que eu explico melhor
depois. Mas aí estou tentando explicar que tudo é predeterminado. Não é predeterminado não, mas tem como saber como é que vai ser mais ou menos esses cruzamentos. Você sabe mais ou menos quem pode ganhar e quem pode perder na hora que tem esses cruzamentos entre os genes, na hora que tem um cruzamento entre os tipos diferentes. E aí o fenótipo é o que vai aparecer. O fenótipo é a característica que vai aparecer. No caso, até mesmo, voltando àquela outra figura, aqui, a sua altura é predeterminada. Quanto mais genes dominantes você tem, mais alto você vai ser. Quanto mais genes recessivo, mais baixo você vai ser. Dificilmente, se seus pais têm 1,70 m, você vai ter 2 metros de altura. Não tem como sair muito disso. Cor dos cabelos é a mesma coisa. Não que não possa acontecer. A pessoa nascer loura e com o tempo ela mudar a cor do cabelo, mas a chance, o mais comum é acontecer que os genes dominantes se prevaleçam em cima dos genes recessivos. Tipo sanguíneo é a mesma coisa. As pessoas podem ser, a maior população brasileira é O. Tem alguns A, tem alguns B, alguns AB, mas a maioria tem o sangue O. Os genes acabam tendo essa prevalência. Também tem o sangue MN, é um sangue raro, mas tem. Acontece até numa certa população da Índia, esse índice de sangue. Cor dos olhos é a mesma coisa. Então, a nossa aparência, ela está ligada diretamente a nossos genes. Nosso fenótipo é basicamente o nosso genótipo. E aí eu vou trazer uma figura na aula que vem, que é, se uma pessoa fez cirurgia plástica, a pessoa, o descendente dela não vai ser igual ao que ela fez na cirurgia plástica, vai ser igual ao gene dela. Então não tem como ela mudar os genes. Ela consegue, a cirurgia plástica só vai mudar o exterior, não vai mudar a parte genética. A gente não chegou nisso. Na verdade, qualquer tipo de mudança genética assim é proibida ainda hoje. Não tem muitas essas diferenças, tá? Eu vou voltar a falar disso semana que vem, fiquem tranquilos. Vou deixar de herança ligada ao sexo para semana que vem, porque aí já começam os cruzamentos. Eu já falo de azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. O que importa hoje deixa eu fazer um resumão. Cadê a figura? Essa aqui serve. Todo mundo é formado por cromossomos. Dentro do cromossomo que tem as pequenas partes que são genes. Esses genes também é o nosso DNA. Tanto o gene quanto o DNA vão formar os cromossomos. Os cromossomos, eles podem ser haploide e diploide. No caso, se tiver metade do número da sequência de produção, ou se for um indivíduo completo. Geralmente é assim, tá? Porque tem plantas que a parte reprodutiva é diploide, o indivíduo é haploide. Mas geralmente na natureza, as células reprodutivas são haploide e as células do indivíduo são diploide. Além disso, tem os alelos. O que é um alelo? É a região do DNA, é a região do cromossomo que é responsável pelo cruzamento. Então, entre dois cromossomos, você vai ter uma região específica para cada tipo de característica. E essa característica, esse tipo de cruzamento, ele pode ser entre cromossomos que são homozigotos dominantes, cromossomos heterozigotos dominantes ou cromossomos com homozigoto recessivo. Por quê? Essa dominância quer dizer que um gene ele tem a prevalência em cima do outro. Alelo é essa parte em vermelho. É a região que um gene ocupa, que é a hora que vai cruzar com outro cromossomo. Então, quando a gente fala de cor dos olhos, é um locus. Quando fala de sangue, é outro locus. O locus é só um lugar que tem esse alelo. Por que o alelo? Porque eles são a região do cromossomo que vão ter o cruzamento em si. Tem genes que vão ter mais de um alelo, mais de 2 pontos, vão ter 6 pontos. Por exemplo, a altura são
São 8 genes, são 8 alelos, para você saber qual vai ser a sua altura. E aí, para você ter mais de 2 metros, você tem que ter pelo menos 6 genes dominantes. Homozigoto, heterozigoto, homozigoto já falei, homozigoto recessivo já falei. Então, fenótipo é a característica que você vê, genótipo é o seu gene. E aqui, isso aqui é que vai ser interessante vocês lembrarem hoje. Tanto o homozigoto dominante como o heterozigoto dominante, eles vão ter a característica dominante. Enquanto o homozigoto recessivo vai ser a característica recessiva. Tá? E as doenças, os tipos de aparência que a gente vai ter, está tudo ligado ao cromossomo. Algumas doenças são ligadas diretamente ao sexo, que é o caso do daltonismo, filia. Elas vão ser relacionadas ao gene X, ao cromossomo X e ao cromossomo Y. O cromossomo X e o cromossomo Y são os nossos cromossomos relacionados ao sexo da pessoa, relacionados ao sexo biológico da pessoa. No caso, XY é homem, tá vendo que Y é bem menor que o X, e o XX é mulher. Na hora dos cruzamentos, o que acontece é isso, o que você aprende de genética é isso daqui. Uma parte do gene se cruza com outra parte do gene, que são alelos. Os alelos se cruzam. E aí qual é a característica que pode acontecer? Um pai não afetado se cruza com uma mãe portadora. Aí pode acontecer de ter um filho não afetado, tá vendo? Os dois aqui em preto. O filho portador, uma filha portadora, XX é menina, ela é portadora, tipo, ela não tem a doença. Pode ter um filho afetado, porque por um homem ser doente basta ter aqui, ó, filho não afetado, e aqui o vermelho, ó, filho afetado. Por quê? A mãe, que era portadora desse gene, passou para o filho. Então, no caso das 4 possibilidades, 25% é a chance da pessoa nascer afetada. Então, ela pode ter hemofilia A ou hemofilia B. Ela vai ter hemofílica. Hemofilia é uma doença que a pessoa tem dificuldade em filtrar o sangue. Ela acaba tendo um sangramento muito pesado. Então, até passou do momento.